Romanos, capítulo 15. Romanos 15, do versículo 14 até ao 21. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós ouvimos notícias acerca de Jesus. Nós ouvimos acerca de Ti. Nós ouvimos esta mensagem já várias vezes. E queremos agradecer-te porque temos a Tua palavra diante de nós mais uma vez, para meditar nela, para aprender através da Tua verdade. Fala conosco, fala com as nossas crianças também. Usa, Senhor, a Tua palavra para nos conduzir na verdade, pela ação do Teu Espírito, no nome do Teu Filho, do nosso Salvador, nós oramos. Amém. Nós vamos olhar para o versículo 14. Já o fizemos há algum tempo atrás, mas como diz o versículo 15, é importante trazer de novo à memória. O apóstolo Pedro também diz que faz isso com alegria. E o apóstolo Paulo diz aos Filipenses que é uma segurança repetir as mesmas coisas. E eu sei que alguns irmãos já ouviram este versículo várias vezes. Nós já trouxemos estas verdades e temos sido lembrados da importância de nos aconselharmos uns aos outros. E o versículo 14, ele transmite o coração de Paulo em relação aos irmãos lá em Roma. Ele conhecia vários deles, ele sabia o Evangelho em que acreditavam. Ele chama irmãos em Cristo. Ele aqui neste versículo, ele diz: meus irmãos, vocês são como eu, vocês são seguidores como eu sou seguidor de Jesus Cristo. Nós somos irmãos. Nós estamos a buscar aquele que é a encarnação da sabedoria, aquele que, de acordo com Provérbios 8, que descreve a sabedoria, em quem habita a prudência. Ele, Jesus, que é a encarnação da sabedoria, a sabedoria a falar em Provérbios 8, diz que eu habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Esse capítulo 8, descrevendo quem é sabedoria, o que é sabedoria, e que nós sabemos que Jesus, sendo mais do que Salomão, maior do que Salomão, ele diz: meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a força, a fortaleza. E em Colossenses nós lemos que o mistério de Deus revelado em Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. É nele que nós podemos conhecer a sabedoria
conhecer a verdade, ter todo o conhecimento. E esta carta, a carta aos Romanos, foi escrita para apresentar essa mensagem da sabedoria de Deus, que é o Evangelho, que é Ele que estabelece com graça e de forma eficaz um relacionamento entre estrangeiros, entre judeus e gentios, entre povos de raças e de países diferentes, para viverem diante de Deus, diante do trono de Deus, como nós cantamos, diante da presença santa de Deus, mas viver uma vida sadia, satisfazendo por meio da fé as necessidades que nós temos, as necessidades morais, de justificação, que é Cristo que nos dá. E é Ele que nos dá esta sabedoria, este conhecimento para nós nos relacionarmos uns com os outros, para termos paz uns com os outros. Este foi o propósito de Paulo ao escrever aos Romanos, encorajar os crentes de Roma a partilharem a sua compreensão e ministério do Evangelho como meio gracioso e eficaz de Deus para satisfazer as necessidades morais dos homens diante dele e as suas necessidades relacionais entre si. E a ênfase é esta das necessidades. Nós somos carentes, nós precisamos ser ensinados e lembrados de como podemos e devemos nos relacionar uns com os outros. Então a ênfase deste versículo é sobre o relacionamento que nós temos uns com os outros. Paulo sabia que os irmãos tinham recebido o que precisavam, a bondade de Deus. Tinham percebido, tinham entendido que Deus é bondoso e que deu o conhecimento para tornar os crentes capazes, aptos, para se ajudarem uns aos outros, se admoestarem uns aos outros. Em outras versões, este versículo é traduzido ou é escrito desta forma: eu estou convencido que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de se aconselharem uns aos outros. Estão cheios de bondade, sabem tudo o que é preciso e são capazes de dar conselhos uns aos outros. Esta é uma outra forma de dizer o que está escrito aqui. Então esta palavra aqui, dar conselhos, admoestar, é uma palavra grega, mas que procurou ser transliterada para o português, e alguns de vocês já ouviram esta expressão, aconselhamento noutético. É a origem desta palavra no grego. Em português, transliterado é esta ideia de notesia, o aconselhamento noutético, aquele aconselhamento que avisa, faz uma advertência, que exorta, que confronta, que repreende, que reprova quando necessário, faz uma avaliação, uma crítica. Mas traz também a ideia de uma reprovação gentil. É um aviso gentil, amoroso. É procurando o bem. É com motivos bondosos, uma motivação bondosa. E este verbo aparece em outras passagens no Novo Testamento. Em Atos 20, 31, Paulo diz que o fez, ele usou este verbo para dizer que aquilo que ele fez com os irmãos de Éfeso, ele fez com lágrimas, ele queria ajudar cada um. Então esta palavra aparece quando Paulo se lembra do convívio que ele teve com os irmãos em Éfeso, mas isto está registrado em Atos 20, quando ele chamou os presbíteros de Éfeso, os líderes da igreja de Éfeso. Em 1 Coríntios, capítulo 4, ele diz: irmãos, eu escrevo estas coisas não para vos envergonhar, eu não quero vos deixar tristes. Ele diz, é para vos admoestar. E ele usa de novo este verbo grego. É por amor, eu trato-vos como a filhos amados. Então este é o contexto deste verbo. Não é para fazer mal, ele está envolto num clima de bondade. Em Colossenses 1:28, ele diz, este é o nosso ministério, nós anunciamos Cristo com este objetivo de avisar todas as pessoas, a todo o homem, ensinando todos em toda a sabedoria, a fim de que cresçam, de serem apresentados perfeitos, maduros, completos em Cristo. A ideia é essa, de edificar, de ajudar a crescer. Um outro texto bem conhecido já nosso, em Colossenses 3, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos. De novo, é o mesmo verbo que aparece aqui
em toda a sabedoria. Em 1 Tessalonicenses 5 fala dos líderes, dos presbíteros, dos pastores da igreja, aqueles que trabalham no meio do povo, que lideram o povo como? Admoestando. O que é que ele faz? Ele aconselha dessa forma. Esse aconselhamento notético é aquilo que se espera que os pastores façam ao liderar as igrejas locais. Pois o versículo 14 diz: irmãos, também vos exortamos a que entre vocês se admoestem, que se aconselhem, que se avisem uns aos outros, e se há insubmissos, que os admoesteis, se há desanimados, que os consoleis, se há fracos, que os ampareis, que sejais pacientes, longânimos para com todos. Este é o clima do ministério de aconselhamento, do ministério que deve existir na igreja. E por fim, então, segundo aos Tessalonicenses 3:15, falando daquele irmão que se está a portar como um incrédulo, então é preciso ser advertido e avisado. Em 1 Coríntios 10 aparece não o verbo, mas aparece o substantivo. Estas coisas, versículo 11, lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, para nós sermos aconselhados. As coisas que aconteceram no Velho Testamento e foram escritas com os pais da fé, com profetas, com reis, elas foram escritas para nos ensinarem. E em Efésios 6:4 diz que os pais devem criar os filhos na admoestação do Senhor, neste ensino, nesta sabedoria que vem do alto, com este amor. Em Tito 3, versículo 10, também falando daquela pessoa que é conflituosa, que gosta de dividir, essa pessoa deve ser admoestada. Primeira e segunda vez devemos avisar a pessoa. E há um outro verbo que aparece no Velho Testamento e é como que um convite que o Senhor faz ao seu povo, aos seus filhos. Ouve, povo meu, ouve-me, porque eu quero exortar-te, eu quero chamar-te. Ó Israel, se me escutasses. E depois então o aviso de Deus: não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. No fundo é aquilo que nós cantamos há pouco: sê o primeiro no meu coração. Não deixes que outros ocupem a prioridade no teu coração. É isto que Deus quer dizer ao seu povo, quem é dele. Eu quero estar em primeiro lugar na tua vida. E o versículo 9 do Salmo 81 diz: não haja no meio de ti Deus alheio. Não te prostres diante de Deus estranho. Eu sou o Deus verdadeiro. Apresenta-se o Senhor, o Deus da Bíblia. Em Hebreus 3, também descreve esta mutualidade, este clima, este ambiente que deve marcar uma igreja saudável. Tende cuidado, irmãos. Hebreus 3, a partir do versículo 12. Tende cuidado, irmãos. Jamais haja, ou jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. E esta ideia, exortai-vos, é chamar para perto, ou estar ao lado da pessoa. Não é aquele verbo noteci, ou o aconselhamento notético, mas é aquela palavra que é usada para descrever também o ministério do Espírito Santo. Estejam ao lado, convidem a pessoa para estar perto de vocês. E façam isso enquanto há tempo, façam isso hoje, façam isso agora. Não percam oportunidades de falar com as pessoas, de as exortar acerca da verdade, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque o pecado faz isso, ele engana, ele seduz. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de facto guardamos firme, até ao fim, a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Então, irmão, irmã, se está a ouvir a voz de Deus, se está a ler, e eu convido todos a acompanharem a leitura, porque Deus fala connosco por meio da leitura deste livro. Não tenhamos corações duros.
não tenhamos consciências cauterizadas e duras. Vamos ouvir com atenção. Estamos a ser convidados pelo Senhor a ouvi-lo. Ouve-me, povo meu. É Deus que está a dizer, eu quero vos instruir, eu quero vos exortar, eu quero vos ensinar, eu quero vos aconselhar. Chamar para o lado, chamar alguém para perto, para poder ensinar, para poder consolar, para poder encorajar, fortalecer na fé. A admoestação, a confrontação é uma coisa boa, é bíblica, é de Deus e é um mandamento, nós devemos fazer. É algo que se espera que a igreja faça. Mas por que a confrontação é tão assustadora? Por que é tão difícil fazer isso? Perceber que alguém errou, alguém está num caminho errado, alguém está a fazer o contrário daquilo que Deus espera que ela faça. Mas por que é tão difícil chegar perto da pessoa, chamá-la para perto de nós? Algumas razões. Nós temos aprendido, à medida que vamos aprendendo com outras pessoas, vamos lendo os livros que elas escrevem, vamos ouvindo as suas experiências de aconselhamento, de pastoreio. E vamos tentar responder esta pergunta, então, mais uma vez. Por que a confrontação é tão assustadora? João 3,19, Jesus diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A confrontação é trazer para a luz. A confrontação é trazer a verdade e apresentar a verdade à pessoa. E nós somos pessoas assim. Nós amamos mais as trevas do que a luz. Nós somos aqueles bichinhos, aquelas térmitas que, quando vem a luz ou as baratas, que é um bichinho até mais interessante para nos descrever, a nossa tendência é fugir para o escuro, é nos escondermos. Nós não queremos a luz atrapalha-nos. A luz mostra que as nossas obras são más, mostra os caminhos do nosso coração, os nossos pensamentos, os nossos desejos, e nós não queremos ser expostos. Nós não queremos que o nosso coração seja exposto. Nós amamos as trevas. Nós amamos o pecado. A nossa tendência é amar o mundo, é amar as obras das trevas, é amar o pecado. Pecadores como nós não costumam ficar confortáveis, disse Paul Tripp, quando as suas vidas estão a ser inspecionadas, estão a ser avaliadas ou criticadas. Nós costumamos ser melhores em ver o argueiro ou o cisco no olho do nosso irmão do que em ver a trave, a viga no nosso próprio olho. Nós também temos pavor de confrontações por causa do modo problemático e não bíblico pelo qual algumas pessoas lidam com elas. Estas imagens descrevem a atitude que nós normalmente temos, o nosso comportamento quando vamos confrontar alguém. Normalmente, isto é a nossa tendência, é ter uma atitude de impaciência, de acusação. Essa ideia de ter o dedo à frente do nariz, essa tendência que todos nós temos, é o nosso olhar, é o tom de voz, é a nossa postura corporal de acusação, de desprezar, minimizar o outro, de nos colocarmos uma atitude de superioridade, e isto atrapalha. Isso atrapalha muito. Normalmente, a confrontação, ela mistura a nossa ira e a nossa irritação pessoal com as perspectivas e com os propósitos bíblicos. É esta mistura da nossa ira que atrapalha a confrontação. Então, alguns dos problemas comuns na confrontação é esta mistura da nossa ira com a verdade. Porque muitas vezes nós estamos do lado da verdade, nós estamos do lado da justiça, mas aquela atitude de impaciência, de ira, de irritação, de violência, se nós não podemos usar violência física, nós tentamos usar violência verbal, emocional. Aquele olhar que tenta ferir, aqueles gestos que tentam humilhar, que tentam mostrar superioridade, isso atrapalha, isso não ajuda. A confrontação acaba por ser ineficaz, ela é atrapalhada por causa dessa mistura de defender a verdade, conhecer a verdade e a justiça com as nossas emoções pecaminosas. Essa ira sem controle, essa irritação pessoal. Também a coleta mal feita de informações pode levar a conclusões incorretas sobre os fatos, o que estraga, faz uma sabotagem à confrontação. Então é a precipitação no julgar.
É quando nós não coletamos dados suficientes, não coletamos informação suficiente, não ouvimos a pessoa, não ouvimos as pessoas que conhecem bem a pessoa. Nós não ouvimos com atenção. Nós já estamos a julgar, já estamos a chegar a conclusões e que são precipitadas. Isso atrapalha. Então é preciso fazer boas perguntas, esperar pela resposta completa das pessoas e estarmos seguros de que chegamos a uma boa conclusão. Outro problema comum quando nós procuramos nos admoestar uns aos outros é tentar julgar as motivações da pessoa. É nós já estarmos a dizer, mas tu querias fazer isto. Esta era a tua intenção, esta era a tua motivação. Já estamos a julgar o que é que a pessoa queria, sem ela confirmar que era aquilo mesmo que ela queria. Sem a levarmos a reconhecer ou a dizer-nos realmente qual era a sua motivação. E isto atrapalha muito quando nós fazemos julgamentos acerca das motivações, não do comportamento, mas da motivação. Isto é tão comum. Este juízo temerário, esta conclusão precipitada acerca das intenções, das motivações das pessoas com quem nós temos conflitos. Isto atrapalha muito. Nós temos que perguntar, mas o que é que tu queres? Onde é que tu desejas chegar? Por que é que falaste assim? Por que é que fizeste assim ou deixaste de fazer? E deixar a pessoa falar sobre a sua real motivação, o que é que ela quer. Um outro problema na confrontação, na admoestação, no aconselhamento uns aos outros, é a linguagem inflamada, palavras de condenação e tons de voz passionais, carregados de emoção. Frequentemente estes tons de voz deturpam uma confrontação. Então até podemos estar a dizer o certo. As palavras até podem ser bem escolhidas, mas o tom de voz foi mal usado. Às vezes são as palavras que são mal escolhidas. Até podemos usar o tom de voz correto e controlado, um olhar certo, só que usamos uma palavra muito dura, uma palavra ofensiva, fazemos uma pergunta que já é condenatória. Então precisamos escolher bem as palavras que vamos usar. Então linguagem é importante, não apenas a corporal, a verbal, não apenas a verbal, mas também a corporal. Isso precisa ser combinado e precisamos ter atenção. Um outro problema comum, as confrontações são geralmente antagónicas. Elas confrontam ideias e não momentos de preocupação amorosa para com a pessoa que precisa de repreensão. Estamos mais preocupados em defender o argumento, o meu lado, defender aquilo que eu sei e não em ouvir e mostrar à pessoa o amor de Deus e a verdade de Deus. Número 6. Durante a confrontação, as escrituras são mais usadas como arma do que como um espelho para conscientização e guia para mudanças. É frequente usarmos versículos para atacar, para humilhar, e não tanto como um espelho para a pessoa ver qual é o padrão, para ela se ver a si própria. Então, precisamos usar a Bíblia não como uma arma de arremesso, não para fazer calar o argumento do outro, mas para ele saber em que é que se deve apoiar para mudar, para ser transformado. Não é para o destruir, mas sim para o edificar, para o construir, para o ajudar a erguer-se, a levantar-se. A confrontação número 7, outro problema. A confrontação muitas vezes mistura expectativas humanas com a vontade de Deus. É o que nós queremos, mas será que é o que Deus quer para a pessoa? E quando a pessoa não faz aquilo que eu espero, aquilo que eu quero, eu fico frustrado. Mas será que Deus está frustrado porque a pessoa deixou de fazer aquilo? Então é esta mistura de expectativas. Achar que o que nós queremos é o que Deus quer, nem sempre é assim. Então nós precisamos saber essa diferença entre o que é que Deus quer e o que é o meu coração, é a minha preferência. Será que estamos a falar aqui de algo pecaminoso ou é a minha educação que me está a influenciar? São as minhas experiências do passado. É isso que precisamos também considerar acerca deste problema, desta dificuldade na confrontação. As confrontações geralmente ocorrem no contexto de relacionamentos já quebrados, já danificados. E
Então, ir confrontar quando a pessoa já não quer mais se relacionar, quando a pessoa já está ferida, ela é quase inútil. Ou posso dizer, podemos concluir, se o relacionamento já está quebrado, ir confrontar a pessoa já é ineficaz. Então a confrontação deve existir. O ideal é que ela aconteça quando ainda temos um relacionamento, ainda estamos a conversar bem com a pessoa e percebemos o problema, e nós devemos nos preparar, buscar a sabedoria do alto para apresentar a verdade e a justiça de Deus em amor, com bondade. E por fim, então, número 9, a confrontação geralmente demanda que as mudanças sejam um evento imediato em vez de serem um processo. Isto é um problema. Achar que tem que ser na hora, que temos que resolver tudo com uma conversa. Mas é um processo. A confrontação é um processo. E muitas vezes começa com a pessoa que quer ajudar, quer mostrar bondade, em oração no seu quarto, a buscar a sabedoria de Deus. Começa com essa comunhão e intimidade com Jesus, Ele que é a fonte da sabedoria, em quem todos os tesouros do conhecimento estão ocultos. É procurar em oração, pedir a Deus para sondar o coração da pessoa a quem nós vamos admoestar, a quem vamos confrontar, e que Ele nos auxilie com sabedoria do alto para fazermos da forma certa, da forma bíblica. Então, olhando de novo para o versículo 14, fazendo estas perguntas: estamos nós possuídos de bondade? Estamos nós cheios de todo o conhecimento? Estamos nós aptos, sentimos-nos aptos para nos admoestarmos uns aos outros? E respondendo então a esta primeira pergunta, estamos nós possuídos de bondade? Porque é isso que Paulo diz acerca dos irmãos de Roma. Ele diz que confiava, ele acreditava que aqueles irmãos estavam possuídos de bondade. Eles tinham bondade nos seus corações. Por que Paulo acha que os cristãos de Roma tinham bondade no seu coração? Porque ele acreditava que eles receberam o selo da salvação, a marca da salvação. Ele acreditava que eles eram verdadeiramente salvos. Eles tinham o Espírito Santo, e o fruto do Espírito Santo é bondade. Além de muitas outras evidências, bondade faz parte do fruto do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo. Em Efésios 5, nós lemos que o fruto da luz de alguém que anda em Cristo, que é a luz do mundo, consiste em bondade. Então, se a pessoa é cristã, ela tem bondade. Gálatas 5 e Efésios 5 fala que o crente, aquele que tem o Espírito Santo, aquele que anda na luz, ele é bondoso. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, o propósito e o trabalho da fé, o resultado da fé é originado pela bondade, a bondade de Deus, a bondade do Senhor Jesus, a bondade do Espírito Santo. E em Marcos 10, o Senhor Jesus, nesta resposta, quando lhe perguntam: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? A pergunta que Jesus faz: por que é que me chamas, em resposta à reação de Jesus, por que é que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Ele é a fonte da bondade, Ele é o reflexo da bondade. E nós somos ordenados a nos enchermos de Deus, a nos enchermos do Espírito de Deus. A que habite ricamente em nós a palavra de Cristo. E então, em João 14, nós lemos que se alguém ama a Deus, se alguém ama Jesus, guardará a palavra dele. E depois, então, Jesus diz assim: e meu Pai o amará. E depois, esta é a parte importante: e viremos para ele e faremos nele morada. Quando alguém crê, quando alguém ama a Deus, diz que Deus vem habitar nele. Deus é bom. A bondade vem de Deus. E quando Deus vem morar em nós, então nós possuímos bondade. Nós temos a fonte da bondade. É Deus que está em nós. É o Espírito Santo que está em nós. É Cristo que está em nós. Então está cheio de bondade, está cheio do Pai.
é estar cheio do Filho, está cheio do Espírito, está cheio de Deus. Isto é estar possuído de bondade. A nossa parte, portanto, é buscar a plenitude da divindade. É procurar, buscar enchermos-nos do Espírito Santo. Então, a pergunta, estamos nós possuídos de bondade? A resposta é, se Deus está em nós, nós temos bondade. É só deixá-lo agir. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas agora, à medida que nós vamos aprendendo a rejeitar as coisas do mundo, os caminhos do mundo, nós podemos confiar que o amor do Pai está em nós e estarmos assim cheios dessa bondade. E estamos nós cheios de todo o conhecimento? É outra pergunta que vem a partir deste versículo, porque Paulo diz que os irmãos lá estavam possuídos de bondade e que estavam cheios de todo o conhecimento. E nós cá? Nós também temos Deus na nossa vida, nós já cremos na mensagem, porque quando cremos nesta mensagem que temos cantado, a mensagem do Evangelho, Deus faz morada em nós. Jesus vem viver em nós, o Espírito Santo enche-nos, Ele marca-nos. Mas e o conhecimento? Será que temos nós todo o conhecimento? O que é isto de todo o conhecimento? Primeiro é uma oração que Paulo faz, e ele faz pelos irmãos em Colossos. Ele ora pedindo que aqueles irmãos transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso está em Colossenses 1, versículo 9. A fim de viverem de um modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então é esta a ideia. O que eu quero saber para poder agradar a Deus. O que eu vou fazer porque eu quero agradar a Deus, não a mim mesmo. Não aos meus amigos ou à minha família, mas eu quero agradar em primeiro lugar a Deus. Em 2 de Pedro, capítulo 1, diz então, irmãos, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. É à medida que vamos conhecendo Jesus, a forma como Ele ensinou, como Ele viveu, que nós vamos tendo este pleno conhecimento. Versículo 5 diz, por isso mesmo vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Versículo 8, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Conhecimento do ensino de Jesus, do ensino dos apóstolos de Jesus, os enviados por Jesus, acerca deste assunto da admoestação. O que é que Jesus ensinou acerca da forma de nós nos admoestarmos uns aos outros? Um dos textos principais acerca da forma de nós nos admoestarmos uns aos outros está em Mateus capítulo 7. Versículos de 1 a 5. Então, Jesus diz assim, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tu tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então este texto ensina-nos que nós devemos olhar primeiro para nós e considerar os nossos problemas, as nossas falhas, como muito maiores do que as falhas, os problemas e os pecados dos nossos irmãos. Este é o ensino, este é o fundamento do ensino de Jesus. Esta é a base. Isto deixa-nos humildes e mansos para fazermos a correção e a admoestação. E Jesus também ensinou acerca do processo. Como é o processo de corrigir? Então está em Mateus 18, a partir do versículo 15. Vai arguí-lo entre ti e ele só. Esse é o primeiro passo. Se o teu irmão pecar contra ti,
Então o primeiro passo é buscar a pessoa, falar com ela em privado. Se não ouvir, ou vamos dizer primeiro, se ouvir, ganhaste o irmão. Porque falaste com ele e ganhaste. O objetivo tem que ser esse, ganhar o irmão. Se ele não te ouvir, então toma contigo uma ou duas pessoas. Se não ouvir, então diz à igreja. Se não ouvir, então considera como gentio e publicano. Primeiro passo, falar em particular. Segundo passo, falar na presença de uma ou duas testemunhas. Terceiro passo, apresentar o caso à igreja. E por fim, o quarto passo, tratar como gentio ou publicano. Ou seja, vamos tratar como um pecador não arrependido. Alguém que necessita ser separado, mas também evangelizado, precisa ser convertido. Esse é o processo. É assim que Deus ensina acerca do processo da admoestação. E o objetivo é sempre ganhar o irmão, até com o último passo. O último passo é mais difícil saber realmente se estamos a lidar com o irmão ou não, mas só Deus sabe. Mas o último passo é dado para que, se ele é irmão, mas está a viver em rebeldia, é portar-se como um incrédulo, que Deus use essa separação, que Deus use essa exclusão, para que ele se arrependa e que sinta falta de novo da comunhão com a igreja, da comunhão com os irmãos. Por isso que Tiago diz no capítulo 5, irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Este é o objetivo, é converter o pecador do caminho, é trazê-lo de novo para a comunhão com Jesus e andar no caminho de Jesus, andar na luz, andar no caminho da paz. Algumas implicações acerca do último passo do processo de disciplina, aquele da exclusão. É tratar como se fosse um incrédulo. É uma pessoa que se diz crente, mas que está a agir como um incrédulo. Essa pessoa deve ser tirada do meio, ou seja, não deve haver comunhão. A linguagem aí é entregue a Satanás para a destruição da carne, significa que a pessoa vai ficar à mercê do mundo, à mercê dos demónios, à mercê da atuação maligna, à mercê dos seus próprios pecados. Ela não está a ser protegida pela verdade de Deus, pelo pastoreio da igreja, não está a ser protegida pela palavra de Deus, que é a verdade e que nos guarda. Então, este é o processo, não haver associação, não haver comunhão, não haver intimidade, haver este afastamento da comunhão para ajudar a pessoa a se voltar para o Senhor. Em Lucas 17 diz, acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Então, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Esta é a instrução de Jesus. Não é fica calado, não é deixa passar o tempo. É se o teu irmão pecar, vai, fala com ele, admoesta-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Suportai-vos uns aos outros, diz Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Perdoai-vos mutuamente. Então precisamos ter este coração disposto a perdoar. Quando vamos fazer o confronto, por muito duro que tenha sido a ofensa, muito dura que tenha sido a ofensa, nós precisamos ir com o coração disposto a perdoar. Somos ordenados a perdoar. E como temos estudado em Romanos 14 e também no capítulo 15, no início deste capítulo, acolhei ao que é débil na fé. Não para discutir opiniões. Nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos, não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrada ao próximo no que é bom para a edificação, para o crescimento. Que o Deus da paciência, o Deus da consolação, nos conceda o mesmo sentido de uns para com os outros. Segundo Cristo Jesus, é imitando Jesus, para que concordemente a uma voz nós glorifiquemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos, diz Paulo, diz aos crentes, está-nos a dizer a nós, acolhei-vos uns aos outros, como também Deus nos acolheu para a glória de Deus. Este é o processo, é assim que fazemos, com esta atitude de nos acolhermos, de nos perdoarmos, mas seguindo cada passo que Deus nos ensina.
E a postura? Qual é a atitude com que deve ser feito isso? Algumas instruções bíblicas acerca da postura da admoestação. Gálatas 6, versículos de 1 a 3. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Versículo 8. O que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, qual é a atitude? Como é que nós devemos nos colocar? Qual é a nossa postura? Uma postura de brandura e de mansidão. Não é com o dedo à frente do nariz, não é com os olhos esbugalhados, não é com um tom de voz esganiçado a gritar. Não é assim, é com mansidão e com brandura, diz o texto. Mas também com prudência. Guarda-te para que não sejas também tentado. Lembra-te que tu és pecador. Lembra-te que o teu pecado é uma trave. Lembra-te que é uma viga. Então, tem cuidado, vigia, ser prudente. Número 3, identificação. Levai as cargas uns dos outros. Põe-te no lugar do teu irmão. Como é que tu te sentirias se estivesse a viver o que ele está a viver? Identifica-te com ele. Entra nos sapatos dele. Vive o papel dele. Imagina o contexto em que ele está. Faz esse esforço de te identificar. Número 4, humildade. Lembra-te que tu não és nada. Sei que sou nada e do pó eu nasci. Isto ajuda. Porque é isso que Paulo diz aqui. Se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, tu não és nada, eu não sou nada. É a palavra de Deus que diz. Nós não somos nada. Diante de Deus, nós não somos nada. Somos menos do que nada. E é esta insignificância que nós precisamos... Isto tem que nos caracterizar. Um ser humano sem Jesus é nada, é menos que nada. Mas nós temos a nossa tendência a achar que somos alguma coisa, que somos alguém e que temos muito valor e que as pessoas têm que nos dar valor. São obrigadas a nos valorizar. Isto só atrapalha. Isto atrapalha a vida cristã, isto atrapalha a confrontação. É nós acharmos que somos dignos de respeito, de apreço e de admiração. Não é verdade, não é o que a Bíblia diz. Isto está claro neste texto, em Gálatas 6. Se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, porque sabe o que a Bíblia diz acerca de si. Nós não somos nada comparados com quem é alguma coisa, que é Deus. Ele é. Humildade. Número 5. Espiritualidade. É preciso semear para o Espírito. Não semear na carne. Nós queremos confrontar alguém com bondade, mas nós não gastamos tempo com a fonte da bondade. Nós não somos espirituais. O que é uma pessoa espiritual? Nós temos insistido nisso. Uma pessoa espiritual é uma pessoa que busca as disciplinas espirituais. É uma pessoa que lê a Bíblia, é uma pessoa que ora. É uma pessoa que lê livros cristãos. Essa é uma pessoa espiritual. Uma pessoa que é controlada pelo Espírito Santo, que conhece a palavra, inspirada pelo Espírito Santo. Então nós precisamos de espiritualidade. Nós precisamos semear para o Espírito. Semear no Espírito, nas coisas do Espírito. Se nós não somos espirituais, nós não conseguimos ajudar o irmão. É um esforço humano. Nós precisamos ser espirituais para podermos admoestar uns aos outros. Número 6. Precisa haver benignidade, propósitos para o bem. Nós queremos realmente desejar o bem, fazer o bem a todos. Nós precisamos desejar o bem. Especialmente dos da família da fé. Há aqui uma distinção. Mas nós que precisamos querer o bem do outro. E por fim, número 7, nós precisamos perseverar. Se não desfalecermos, é perseverança. Nós não podemos desistir logo à primeira. Não deu certo, ele não me ouviu, ele não quer saber.
Ele virou a cara, ele respondeu-me mal. Nós precisamos perseverar em fazer o bem. Esta é a postura, esta é a atitude com que nós devemos fazer a abordagem do aconselhamento bíblico, o aconselhamento noutético, o aconselhamento pastoral, a admoestação, a correção, o consolo. É assim que Deus ensina a sua palavra. Então, para concluir, o propósito da confrontação não é ir contra a pessoa, mas estar ao seu lado, indicando as coisas que Deus quer que ela veja, que ela confesse e que ela abandone. O propósito é este. É estar perto da pessoa e ajudá-la a ver aquilo que Deus quer que a pessoa veja. Não é aquilo que eu quero, mas o que Deus quer. E aquilo que Deus quer que a pessoa confesse, que ela reconheça que aquilo não agrada a Deus e que ela pare de fazer aquilo que não agrada a Deus. Ela abandone, que ela realmente se arrependa e que mude. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. É uma prova de amor mostrar a um irmão ou uma irmã, mostrar a um filho que nós amamos, mostrar-lhes o erro em que estão a andar, é uma prova de amor. Esse é o amor descoberto, é mostrar. E a repreensão franca é uma evidência do amor. Repreender alguém e admoestar alguém e dizer: eu amo-te, eu preocupo-me contigo, eu quero o teu bem. E eu sou motivado por bondade. Eu não posso concordar com o teu comportamento. Isso está errado. Não foi assim que nós nos comprometemos a servir a Deus juntos. Isso está errado. Tu não podes continuar a fazer dessa forma. Tu não podes tratar assim o teu filho. Tu não podes tratar assim a tua mãe. Tu não podes falar dessa forma. Isso desagrada a Deus. Isso desonra a Deus. Então nós precisamos fazer isso com clareza, às claras, à luz, diante da luz. O Provérbios 28, 23 diz que aquele que repreende ao homem, aquele que repreende o seu irmão, a sua irmã, aquele que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia, que dá apenas elogios com os lábios. É mais fácil dizer coisas bonitas. É mais fácil dar elogios. É mais agradável, pelo menos. Nem toda a gente tem facilidade para elogiar. Exige humildade também. Exige generosidade, bondade. É difícil elogiar. E também reconheço que às vezes é difícil encontrar coisas para elogiar em algumas pessoas. É difícil, sei disso. Mas é possível. E devemos fazer esse esforço. Mas o ponto do texto aqui é dizer que se alguém quer achar favor e quer achar graça, quer achar algum benefício, lembre-se que é mais fácil encontrar esse resultado benéfico num relacionamento amoroso de confronto do que apenas de bajulação e de lisonja, de elogios, muitas vezes vazios e falsos. Um último exemplo e um último exercício aqui, um acróstico com a palavra encorajar, que serve como um modelo de confrontação bíblica. Este acróstico encontrei no livro cujo título é Guerra de Palavras, de Paul Tripp. Examine o seu coração. Então é a palavra encorajar. Primeiro, examine o seu coração. Letra N. Note qual é o seu chamado. Note bem qual é o seu chamado. Representar fielmente a mensagem do rei, ajudar as pessoas a perceber e aceitar a visão de Deus a respeito delas. O que é que Deus pensa sobre a pessoa? Este é o chamado que Deus nos deixou. Mostrar o que Ele pensa sobre as pessoas. Então perceba qual é a sua missão. Letra C. Controle as suas atitudes. Tom de voz, escolha as palavras, o olhar, a postura corporal. Então controle as suas atitudes.
Letra O, de encorajar. Letra O, ore para usar sabiamente as palavras. Peça a Deus sabedoria. Deus, eu quero escolher bem as palavras, eu quero usar bem as palavras para corrigir o meu irmão, corrigir a minha irmã, o meu filho. Eu quero usar bem as palavras. Ore, peça a Deus. R, reflita nas Escrituras. Medite nas Escrituras. Recorde-se do que está escrito. Para isso, é preciso memorizar versículos, é preciso memorizar passagens, saber onde está, ou ir lá, ler, reler e refletir. Letra A. Admita os seus erros. Uma atitude humilde. O meu pecado é uma viga, é uma trave. O meu pecado é maior do que o do meu irmão. Este é o fundamento que Jesus coloca no momento da admoestação. Vai sabendo que tu és pecador perdoado. Vai sabendo que Deus te perdoou uma enorme dívida. Então, admite os teus erros. Se tiveres que confessar alguma coisa, confessa a pessoa. Letra J. Jamais deixa de ouvir. Ouve com atenção. Não julgues precipitadamente intenções do coração. Ouve com atenção. Jamais deixes de ouvir. Letra A. Arruma tempo para reações. Dá tempo para a pessoa reagir. Permite que a pessoa pense, que ela leia, que ela não tem que ser na hora a mudança. Arruma tempo para ela reagir. Dá espaço para o Espírito Santo agir e ela reagir à ação de Deus. E letra R, por fim. Reanima a pessoa com o Evangelho. Lembrar do amor de Deus. Lembrar da obra de Jesus na cruz. O preço foi pago. Nós fomos perdoados. Meu irmão, minha irmã pecou, errou, mas o sacrifício foi realizado. O perdão foi liberado. Está perdoado, está perdoada. Não precisa viver com culpa, viver na tristeza, viver na depressão. O Senhor Jesus já perdoou. O Evangelho é para ser lembrado e é a fonte de alegria, vem do perdão de Deus, vem da vida eterna que nos está prometida. Essa é a mensagem do Evangelho. Todo aquele que crê e confia em Jesus, ele é reanimado, ele fica encorajado por o irmão e a irmã que lhe prega o Evangelho, que lhe anuncia o Evangelho, que lhe faz relembrar o Evangelho, o amor de Jesus. E podemos levantar e viver com alegria a vida para o Senhor. Então, alguns conselhos práticos também acerca da confrontação do livro que as irmãs vão começar a ler em breve, a leitura partilhada. O livro já terminou, as irmãs vão começar a ler um novo livro, As Escolhas do Pacificador, Conflitos no Lar e as Escolhas do Pacificador. O irmão Ken Sanda, um advogado muito experiente a lidar com conflitos, ele deixa alguns conselhos práticos na hora da admoestação, da repreensão. Número 1. Quando for possível, releve. Ou seja, deixe passar. Sempre que for possível, deixa passar. Número 2. A ideia é edificar e não destruir. Número 3. Esteja pronto para ouvir. Já repetimos isto. Esperar, dar atenção, esclarecer, repetir, concordar. Número 4. Use palavras sábias. Número 5. Ministre com o Evangelho. Número 6. Busque ajuda. Se nada funcionar, peça ajuda a alguém que faça consigo e que faça com mais experiência, com mais conhecimento bíblico. Peça ajuda. Então, a última pergunta, olhando para o versículo 14 de Romanos 15. Paulo diz que os irmãos estavam aptos para se admoestarem uns aos outros. A pergunta é, irmãos, e nós hoje aqui, sentimos-nos nós aptos para nos admoestarmos uns aos outros? Sentimos-nos nós capazes de dar conselhos uns aos outros? Eu espero que sim, especialmente depois do que nós lemos hoje. Eu espero que se estamos a falar uns com os outros, e se somos igreja, se somos cristãos, se nós temos Deus, se nós temos o Espírito, nós temos a palavra de Cristo. Eu espero que sim, que nós possamos dizer, como Pedro diz na segunda carta, ele lembra-nos, visto que pelo seu divino poder
nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. O que Pedro diz é que já nos foi dado aquilo que nós precisamos para viver uma vida que agrada a Deus e ter paz uns com os outros. Nós já temos. Nós não precisamos que nos seja dado mais. Nós já temos tudo o que é preciso. Temos Deus, temos a sua palavra. Só precisamos dar lugar para o Espírito de Deus em nós e ler a palavra. Ler ao irmão, à irmã, a palavra de Deus. É isto que está escrito. Este é o padrão de Deus. Esta é a vontade de Deus. Portanto, habite ricamente em nós a palavra de Cristo, para nós nos instruirmos e nos aconselharmos mutuamente uns aos outros. Por isso, devemos acatar com apreço, receber com apreço. Apreço é eu gosto, é dar valor a quem nos corrige, a quem nos admoesta, quem serve no nosso meio com esta intenção de nos corrigir. E este deve ser o nosso ministério entre nós. O propósito de nos admoestarmos, de nos confrontarmos, não é ir contra a pessoa, mas estar ao seu lado, de indicar as coisas que Deus quer que a pessoa veja, que ela confesse e que abandone. É por isso que Paulo disse aos irmãos lá em Roma: irmãos, eu estou certo que estáis possuídos de bondade, porque Deus está em vós. Estáis cheios de todo o conhecimento, porque ouvistes o que Jesus disse e acreditais no que Jesus ensinou. Estáis aptos para vos admoestardes uns aos outros, porque ouviram esta pregação. Ouviram mais uma vez a exposição de Romanos 15, versículo 14. Nós temos o que precisamos. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos a palavra. É só nos deixarmos usar por Ele. É só nós obedecermos. É só nos deixarmos conduzir pelo Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Pai, obrigado por conselhos e ensinos tão práticos. Obrigado por Jesus Cristo, o nosso Mestre, o nosso Pastor Supremo, o nosso Salvador. Obrigado, Senhor, por corrigir a nossa perspectiva acerca de nós mesmos, de quem nós somos. Obrigado, ó Deus, porque nos fazes lembrar de quem Tu és. Tu és bom e és Tu que nos transmites toda a Tua bondade. Obrigado, Senhor, porque nos estás a preparar cada vez mais para sermos conselheiros uns dos outros, sermos irmãos amorosos, irmãos que buscam o bem e que buscam edificar uns aos outros aqui no nosso convívio. Faz-nos, Senhor, servos Teus. Ajuda-nos a repartir o Teu amor. Pedimos estas coisas baseados nos méritos e confiantes em Jesus Cristo. Amém.